característica fundamental da ciência e do cientista brasileiro é uma única palavra: resiliência. Mas resiliência tem um limite, destacou Hernan Chaimovich, professor do Instituto de Química da USP e coautor de um relatório especial das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo referente ao período de 2014 a 2018. Dentre os tipos de investimentos financeiros, sociais e acadêmicos, considera-se a alfabetização científica essencial no desenvolvimento da formação pela pesquisa. Você sabe o que caracteriza a alfabetização científica? Como esse conceito é abordado no ensino de ciências? Vamos matutar sobre essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando um vestido preto quadriculado com branco. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. O intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Gabriel, um homem branco, de cabelos pretos, vestindo uma camiseta preta. O Matutando de hoje é um diálogo formativo sobre alfabetização científica, formação pela pesquisa, com a professora Niuara Araújo da Silva, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda, professora, aos diálogos do Matutando pela Ciência. A professora Niuara Araújo da Silva é da área de Química da Universidade Federal de Goiás, coordena o LEQUAL, Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, é pesquisadora colaboradora da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Educação Química, desde a criação da rede, em 2014, e também é pesquisadora do NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências da UFG. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas e também os coletivos da professora Niuara Mesquita, você pode acessar a tela, aqui na nossa tela, o QR Code com o currículo Lattes dela. No Brasil, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais em 2019 foi estimada em 6,6%. o que corresponde a 11 milhões de analfabetos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Dentre as ações no campo das políticas, da educação e do enfrentamento histórico do analfabetismo brasileiro, destacam-se os processos de alfabetização que têm como meta social primordial o ensino-aprendizagem da leitura, da escrita e das linguagens. E por que não das ciências? Professora Niuara, a partir deste sentido plural, o que é a alfabetização científica? E o que caracteriza o indivíduo como alfabetizado cientificamente? Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não é? Estou aqui, agradeço o convite para participar desse programa Matutando com a Thalita. Sou uma mulher de cabelo curto, pele morena, estou usando aí uma camiseta preta e um cachecol estampado de bege e preto, e ao fundo nós temos um quadro verde e uma parede branca. Respondendo ao questionamento feito pela Thalita, alfabetização científica, o que a gente entende sobre isso? Primeiro, é importante falar o que é um indivíduo alfabetizado. O indivíduo alfabetizado é aquele que consegue, é capaz de decodificar ou de codificar qualquer língua. Então, uma pessoa que reconhece o alfabeto da sua língua, o código, e a partir disso ele consegue ler e escrever.
No entanto, é importante que o indivíduo ele possua outras capacidades, além da questão de ler e escrever. Essas outras capacidades, elas têm relação com conhecer a sua cultura, contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária. E, nesse sentido, a alfabetização ela não pode ficar limitada apenas à compreensão do código, à leitura e à escrita. Então, para isso, é necessário que a população brasileira, nós estamos falando do Brasil, né, tenha acesso a alguns elementos da cultura, da ciência e da tecnologia, que isso é responsabilidade aí das instituições de ensino. Nessa perspectiva, para que o indivíduo, o sujeito social, ele tenha acesso a esses elementos da cultura, ciência e tecnologia, é necessário que ele vá se entendendo como ser político, social e econômico no mundo que ele vive. A partir dessa ideia de que é preciso mais do que ler e escrever para ser alfabetizado, o papel da ciência no campo escolar entra buscando trazer a ele a leitura do mundo que seja possibilitada pelas questões abordadas pelo campo científico. Então, a alfabetização científica seria, a partir desse olhar, ler o mundo a partir dos conhecimentos científicos que são, de algum modo, abordados no contexto da escola. Então, dessa forma, um indivíduo que seja alfabetizado cientificamente seria aquele que usa os seus conhecimentos científicos para interpretação e leitura do mundo à sua volta. O ideal da escola, né, é que os nossos estudantes eles pudessem usar os conceitos apropriados na escola, os conceitos científicos, para entender e interpretar uma notícia, sabendo que as vacinas não causam AIDS, sabendo que, por exemplo, ao comprar um vinagre que tem lá 4% de ácido acético, entender que é porque naquele frasco você tem 4 ml de ácido acético para 100 ml de vinagre, entender que o uso de um antibiótico ele precisa seguir as orientações médicas, porque se você não tomar o antibiótico no tempo certo, as bactérias podem se tornar resistentes. Então, e esse é um papel muito importante da escola, alfabetizar o sujeito cientificamente, para que ele seja alfabetizado para além da leitura dos códigos e da compreensão das letras, da junção das sílabas, da leitura e escrita das palavras, mas para que ele faça essa leitura do mundo a partir dos conhecimentos científicos. Professora Niuara, e os estudos e pesquisas apontam que a alfabetização científica e a sua conceituação é muito abordada e discutida na literatura sobre o ensino de ciência. Por que isso acontece? Como proporcionar também o desenvolvimento da alfabetização científica na formação pela pesquisa, considerando as diversas ciências e áreas do conhecimento? O ensino de ciências, ele toma para si a responsabilidade de inserir na escola, desde as primeiras séries, né, o conhecimento que é relacionado às ciências da natureza. Então, quando a gente fala de conceitos e contextos relacionados à física, química e biologia, esses conceitos e contextos eles são abordados pelas diferentes disciplinas de ciências no ensino fundamental e pelas disciplinas específicas de física, química e biologia no ensino médio, com as suas variantes, né? A gente tem ensino de genética, tem físico-química, tem química orgânica, então tem várias subdivisões dentro dessas ciências. Então, quando a gente fala do ensino de ciências, as disciplinas que hoje elas são agregadas na área de ciências da natureza e suas tecnologias, elas são as disciplinas, pensando no formato da escola que nós temos hoje, que são responsáveis por esse processo de alfabetização científica dos sujeitos escolares. Dessa forma, a gente está querendo dizer que, embora outros campos, como geografia, história, matemática, eles também tragam conceitos científicos muito importantes para essa alfabetização científica da sociedade, a área de ciências da natureza, ela acabou adquirindo esse status
de ciências naturais, ciências da natureza e suas tecnologias, e toma para si essa responsabilidade. Então, quando a gente pensa no processo de alfabetização científica associado à formação pela pesquisa, que seria a segunda parte da pergunta, uma coisa que é muito importante é nós diferenciarmos a ciência do ensino da ciência. A ciência, ou a pesquisa da ciência, ela demanda elementos diferentes da pesquisa no ensino de ciências. São duas coisas, existe a ciência e o ensino daquelas ciências, né? Então, quando você faz pesquisa na área da ciência, isso demanda equipamentos, controles de variáveis, uma série de, se for em bancada, reagentes, materiais, leituras de gráficos e vários outros equipamentos e materiais. Quando a gente fala do ensino da ciência, isso não quer dizer que a gente também não faça pesquisa, porque nós também fazemos pesquisa na área de ensino de ciências, ensino de física, ensino de biologia, ensino de química. Mas aí nós estamos falando de campos diferentes, tá? E aí quando a gente fala da formação pela pesquisa no ensino de ciências, ou no ensino das ciências, nós também estamos pensando na melhora da qualidade formativa no âmbito da escola. Porque quando se faz pesquisas voltadas para a educação básica ou para a formação de professores, nós estamos pensando nessa pesquisa que está estreitamente relacionada ao processo de ensinar e aprender, tá? E uma coisa muito importante também é que, quando se fala em formação pela pesquisa, em qualquer âmbito, seja na pesquisa na ciência, no ensino de ciências, nós temos que pensar na perspectiva interdisciplinar. Porque quando você pensa numa pesquisa de grande vulto, por exemplo, no campo científico em geral, o envio de uma espaçonave ao espaço sideral, por exemplo, são vários conhecimentos que estão postos ali para a produção desse conhecimento que vai nos levar a outros espaços, digamos assim. E quando nós pensamos na formação pela pesquisa no âmbito escolar, no ensino de ciências, também é importante pensarmos num conjunto de várias áreas do conhecimento, e aí já pensando nas áreas que estão postas na escola, porque para se desenvolver a formação pela pesquisa e nessa perspectiva se formar ou se alfabetizar cientificamente, é importante nós termos aí um problema, não é? Um questionamento da realidade, o diálogo com os conhecimentos já produzidos, a explicação dos caminhos metodológicos do como fazer. É preciso também que esse conhecimento produzido seja exposto a críticas e socializado aí para socializar esses novos conhecimentos. Então, professora, a partir desse nosso diálogo, nós podemos destacar que a alfabetização científica está relacionada tanto ao contexto de desenvolvimento da educação formal, como também das interações e relações em sociedades, não é mesmo? Mas nós vamos continuar esse diálogo no próximo bloco. Continue conosco, porque nós voltamos já já. Alfabetização científica na formação pela ciência. Esse é o tema do nosso Matutando de hoje, e nós já dialogamos com a professora Nilwara Mesquita a respeito das características da alfabetização científica e a sua função na formação e aprendizagens das ciências. Vamos continuar este diálogo agora com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Dívila Gabriele, sou do primeiro ano de edificações do IFG e eu queria te fazer uma pergunta. A filosofia é uma ciência? Oi, uma pergunta bastante interessante, né? E a filosofia, a gente pode dizer que é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio de uma análise que a gente pode chamar de racional.
Na verdade, quando a gente remonta lá a produção do conhecimento científico dos gregos, a produção da ciência que a gente conhece, né, da ciência ocidental, digamos assim, ela nasce junto com a filosofia. Então, eu vou dar um exemplo da química, por exemplo. A primeira ideia de átomo, ela surge com Demócrito, Leucipo e Demócrito, os gregos, né, há milhares de anos atrás, e era uma ideia filosófica, de que se você tomasse uma barra, um pedaço de matéria e dividisse ao meio e fosse dividindo ao meio, até não poder dividir mais, você chegaria à ideia da menor partícula indivisível da matéria. Então, isso não era uma ciência experimental, mas era uma ciência de base filosófica. Então, essa ideia da filosofia, ela persiste até hoje. Então, é um campo do conhecimento que estuda a existência humana em seus diversos âmbitos, aspectos, e pensa sobre o conhecimento produzido. Chegou um momento que a ciência foi evoluindo de tal forma até se chegar a uma ciência experimental, de base experimental, que serviu de base aí para a doutrina positivista, que a filosofia se separou do fazer científico. Então, houve o início da ciência junto com a filosofia, depois, quando a ciência se direciona a uma ciência de base positivista experimental, você tem uma separação da filosofia e da ciência, mas isso não quer dizer que os pensadores deixaram de pensar sobre a ciência. Então, no início do século passado, nós tivemos pensadores que pensavam sobre a ciência, divagavam sobre isso, escreviam sobre isso. Então, nós temos exemplos como Thomas Kuhn, Karl Popper, Feyerabend, Bachelard, que eram cientistas do campo da física, da química, da matemática, e também eram chamados de filósofos da ciência, porque eles pensavam no papel da ciência na vida humana, em como a ciência se desenvolveu. Então, a gente pode sim afirmar que a filosofia, ela se constitui para além de uma única ciência, ela é um campo do conhecimento, e ela estuda essa existência humana em seus diversos aspectos, tentando entender como essa produção do conhecimento científico interage e influencia na vida de todos nós. Professora, e a nossa contribuição sobre essa indagação da aluna é através da indicação de uma palestra intitulada Feira de Ciências, Formação de Cientistas ou Alfabetização Científica, que ocorreu na ocasião da abertura oficial das atividades preparatórias para a primeira FECIM, que é a Feira Integrada de Ciências aqui do IFG. Essa palestra aconteceu no dia 15 de maio e está disponível no canal do CityLab no YouTube. E dando continuidade, né, ao nosso diálogo, professora Nilara, ainda sobre o termo alfabetização científica, é também importante questionar em decorrência das transformações, entendimentos e leituras sociais. Por que estamos discutindo e insistindo num processo de alfabetização científica e não de letramento científico? Ou ainda num processo de alfaletrar, né, que é um termo aí que nós estamos trazendo para o nosso diálogo, da autora Magda Soares. Bom, na verdade, focando aí no ensino de ciências também, as diferenças iniciais sobre os termos alfabetizar ou letrar cientificamente, eles têm relação com a tradução desses termos para o português. Então, no campo das ciências, a gente pode explicar pensando que o termo em inglês era scientific literacy, que em um momento foi traduzido como alfabetização científica e em outros momentos como letramento científico. Então, os autores falam alfabetização científica e letramento científico e trazem os seus olhares para o mundo nessa perspectiva. Por exemplo, o Wildson Santos, que era um professor da área de ensino de ciências da UNB, já falecido, ele escreveu bastante sobre isso e ele usava o termo letramento científico. Já o Ático Chassot, ele também escreve bastante sobre isso e usa o termo alfabetização científica. Aqui no nosso grupo, nós já desenvolvemos algumas pesquisas e nós optamos pelo uso do termo alfabetização científica, porque nós nos apoiamos na Lúcia Saceron e nos outros autores com os quais ela dialoga, e também em Paulo Freire, porque nós entendemos que
o ensino de ciências, ao se direcionar para a alfabetização científica, ao tomar para si o uso desse termo, ele possibilita fazer uma leitura crítica do mundo e também questionar situações e processos que fazem parte desse mundo que dialoga com o conhecimento científico. Então, entendemos que foi uma questão de tradução do termo em inglês, e alguns autores usam letramento científico, outros usam alfabetização científica, e nós, como pesquisadores do campo, temos que fazer algumas escolhas para a discussão teórica, digamos assim. Mas se você for pensar na discussão utilizada no ensino das ciências, no ensino de ciências, alfabetizar e letrar cientificamente, embora seja um termo diferente, todos vão caminhar para uma leitura do mundo que seja mais do que simplesmente juntar palavras e códigos, mas compreender esse mundo a partir dos saberes e conhecimentos que são abordados na escola. Professora, nosso diálogo foi muito rico. Obrigada por compartilhar as suas experiências e os seus saberes sobre essa temática, né? Mas ainda para finalizar, nós queremos pedir a sua contribuição com uma indicação de uma produção cultural sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Bom, em 2021 eu orientei uma aluna de doutorado, a professora Luclécia Dias Nunes, que é professora no CEPAI, aqui no Colégio de Aplicação da UFG, e a tese dela tem como título O Acidente Radiológico de Goiânia e seus desdobramentos nos currículos de licenciatura em Química em Goiás, uma leitura freiriana. Essa tese já está disponível na biblioteca online da UFG, e ela faz essa discussão a partir do acidente radiológico, ela reconta a história do acidente radiológico e direciona para a formação de professores a importância dessa discussão da alfabetização científica na formação de professores que também serão alfabetizadores científicos lá na escola básica. Espero que vocês aproveitem a leitura. Outra indicação também seria, para quem tiver interesse, acessar a página do LEQUAL UFG, onde nós colocamos muitos dos nossos trabalhos. Então, há vários trabalhos de dissertação, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que tem como viés de investigação, de pesquisa, as leituras, né, de Paulo Freire, os textos de Paulo Freire, que é um dos autores que muito inspira a discussão sobre alfabetização científica de Ciceron, de Chassot, dos autores que trabalham com alfabetização científica no campo do ensino de ciências no Brasil. Então, é LEQUAL UFG, acessar lá os nossos trabalhos, e tem bastante coisa para leitura. E aí, gente, finalizamos aqui o diálogo, a conversa. Eu agradeço bastante a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre as nossas compreensões do mundo a partir do conhecimento científico. E estamos aí, né? Meu e-mail, niuara@ufg.br, para quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. Agradeço a possibilidade de participar do programa com vocês. Professora Niuara, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você um pouquinho mais sobre a alfabetização científica na formação pela ciência. Agradecemos também à Pró-Reitoria de Pesquisa pela indicação e proposição deste episódio, em especial a professora Lorena Costa. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Por hoje é só. Tchau, tchau.